Fala, tropa! Já fez sua fezinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. Vral! E aí, assim, todo esse espírito do Lisca, que a gente tá sentindo aqui na pele com ele, assim, acho que quando você começa a aparecer, eu, pelo menos, imprensa, vendo o teu surgimento e a tua personalidade nas entrevistas, falo, pô, uma hora qualquer o Lisca vai cair aqui no Rio, porque é um espírito... tem tudo a ver, né? Descontraído, leva a vida, o futebol, lógico, é profissão, é sério e tudo mais, mas tem toda a leveza. E você acaba tendo a oportunidade do Vasco. Trabalhar no Vasco, a situação era complicada, né? Mas antes de falar do Vasco, de fato, você teve entre Vasco e Botafogo? Sim. Pra decidir? Foi uma decisão? Ou Verdade. esgotou a negociação com um e surgiu o outro? Foi confuso também. O Botafogo era o Freela também. Queria, mas estava na dúvida. Aí ficou de me ligar na segunda-feira. E aí o Vasco me ligou no domingo à noite. O Pássaro. O Alexandre Pássaro. Aí eu digo, tô vendo o negócio, tem outras situações. Amanhã eu tô em Porto Alegre e eu quero conversar contigo, independente do que acontecer. Ele pegou um avião, foi, me apresentou o projeto, eu gostei pra caramba. Sabe, eu acho o Pássaro um baita de um cara. Sabe, Sim. Um cara com muito conhecimento. Teve muita dificuldade lá no Vasco, sofreu pra caramba também. Mas eu gostei demais da conversa dele, da maneira que ele me apresentou o projeto. E é o Vasco, né, cara? É o Vasco. E ali eu decidi pelo Vasco. É, isso aí. E a passagem, como você disse, assim, foi pouco tempo. Foi. Depois ainda o Diniz treina no Vasco. Olha. Na real, No meu lugar, pro meu lugar foi o Diniz. Tá? O Diniz com o Nenê e toda a torcida do Vasco fez 40% de aproveitamento. Eu, na pandemia, com toda a dificuldade, fiz 44%. Nunca foi falado isso. E eu sou fã do Diniz e ele é treinador da seleção brasileira. Só que o meu aproveitamento no Vasco foi maior que o dele. Eu lembro da tua E chegada. ninguém fala isso. É. Ninguém fala isso. O Vasco, na tua O Vasco chegada... não sobe nesse ano. Não sobe. A gente beliscou, entramos no G4 contra o Londrina, gol do Marquinhos Gabriel. Isso. Entramos no G4 com 12 do segundo tempo. Aí tomamos a virada e nunca mais entramos. É, isso aí, isso aí. Ali o que acontece? Que eu lembro eu tava na Tupita nessa época, você chega e o time que tava muito mal, você sentiu naquele primeiro jogo o impacto da tua chegada no time. Ganhamos do Guarani 4-1. Exatamente. Mas o Guarani jogou bem, né, cara? Sim. Nós achamos os gols ali, né? Acharam o gol, mas assim, você via o Vasco vibrar. Isso. O Vasco tava meio morno, né? Chegar. Depois, o trabalho parece que tá dando uma engrenada e ele dá uma queda. Voltamos pro morno, né? Pra aquela dificuldade, né? O que aconteceu ali dentro? Assim, Cara, era um fim de tem ciclo ali diagnóstico? no Vasco, sabe? Fim de ciclo, assim, do clube virando SAF. Muita dificuldade financeira. O Vasco chega ali em julho, a saúde financeira vai. Asfixiado. E foi justamente quando eu cheguei, sabe? O Lisca chegou, acabou o dinheiro. Tava tudo certinho, porque os jogadores comentaram comigo. Um ano antes, estava lamentável, né? Ninguém falava com ninguém, ninguém cumpria nada com ninguém. Mas ali, naquele ano, até julho, o presidente Salgado conseguiu, inclusive, honrar até ali. botando do bolso dele. bolso, é. Do bolso dele. O Salgado também é um baita, cara. É um cara, gostei demais de trabalhar com ele. Cara muito correto. Muito correto. Botou dinheiro no bolso dele? Botou, mais de 30 milhões. E ele dizia pra mim, e eu tava na casa dele, ele dizia, fala baixo pra ela aqui em cima não ouvir, que era a esposa dele. Eu digo, caramba, tu é maluco, mano. E ele disse, não, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu botei do que eu não uso. O homem é bem de vida. Mercado O homem é financeiro. bem de vida. Tem 30 milhões ali pra... Ele e o Rueda também, presidente do Santos, os caras são pica. Os caras, na hora que dá o aperto, eles porque os caras são bem sucedidos na vida, né? E aí o que aconteceu? Cara, entramos naquele, né? E aí, assim, as lideranças do clube já estavam bem desgastadas, sabe? Por todo o processo do Vasco, né? Cano, vou te dar um exemplo, Castan, eram as duas lideranças. Tinha um pouquinho de dificuldade dos dois ali, por princípios de vida. Pra um lado, outro pro outro. O Castan teve todo aquele problema, lembra? O negócio da camisa. Ele era o capitão do time. Foi com você E lá? o Cano... Não, eu cheguei depois. O Cano levantou a bandeira. O Cano levantou e o Castan era totalmente contra. E aí o assunto estava superado. Aí o Castan nunca mais tinha dado entrevista, levaram ele para uma coletiva e perguntaram do assunto. Foi. E aí lembro voltou disso. o assunto e o Castan estava muito bem, voltou a ficar, sabe? E o Castan já estava em fim de carreira também, já para se aposentar ou não, aquela dúvida, sabe? Mas o principal problema foi ali a questão financeira, porque
Por exemplo, o Vasco devia uma grana grande para eles, para mais, e, pô, combinou, né? E não cumpriu. Isso é a pior coisa que tem com o jogador. Tá? Não combina uma coisa que tu não vai cumprir. O jogador, ele cumpre. Se tu disser assim, ó, cara, não tenho, daqui a 2 meses... Beleza, agora se tu disser sexta-feira... Pago sexta. Sexta. E não paga, é complicado. Quebra de confiança. né? E aí eu via os caras já sem aquela... Sabe, sem aquele tesão para fazer a coisa acontecer, porque estavam muito desgastados com todo o processo. Aham. E eu não estava com esse desgaste do processo. Né? Eu estava chegando ali, valorizando pra caramba, né? E aí o time começou a não andar, não ir. Eu cheguei no Pássaro, achei, ó, cara, nós precisamos fazer uma série de situações. Eles vale, no momento nós não temos dinheiro para fazer isso. Nosso planejamento é esse e nós vamos até o final, porque nós queremos pelo menos manter uma mínima austeridade. E foi o que aconteceu. Eu digo, papai, desse jeito para mim vai ficar difícil. Né? A gente precisa fazer algumas alterações no grupo, a gente precisa contratar 2 ou 3 jogadores. E aí a gente chegou à conclusão que também não ia. Né? Mas... Pô, mas muito legal você falar desse bastidor, que outro dia o Zé também falou, né? Sim. O Zé chega no ano seguinte, O Zé faz um trabalho legal, mas faz sofreu. uma gordura ali, né? Sofreu também. E né? ele falou que ele tinha, acho que... Como é que era o salário que ele podia contratar no Vasco? 70 mil. 70 mil. Era o teto. Era o Mas teto. tudo bem, mas aí já era dentro de uma realidade e ia ser cumprido. O problema é Mas tu não contratar foi também. Aí é duro, né? E o Vasco subiu. Agora tu contratar um cara de 400 e não pagar, então contrata o de 70 que tu pode pagar. Exato. Porque o ambiente fica muito mais saudável. né? Negócio é pagar. Principalmente o clube que tem um histórico. Isso. Né? Que tem assim, a fama né? de, vai lá, os caras não cumprem, vai lá. Agora, eu dei muito azar no Vasco, que eu não peguei a torcida do Vasco. Essa relação... pandemia, né? Essa Estádio relação... fechado. São Januário, né? Eu não tive esse prazer, cara. Nem Maracanã. Depois, quando eu fui com o esporte, a minha estreia foi contra o Vasco. Com 66 mil pessoas. Foi até um empate, né? Batamos 0-0. Mas foi... Como a torcida do Vasco me recebeu, Beto? Sim. Tu não tem noção, cara. Seria um O quê, cara? um Os espetáculo. caras me chamavam, bate foto. Pô, a gente sabe que tu pegou um momento difícil, estamos te esperando de volta, bababá. Os caras me receberam muito bem, cara. Aquilo ali foi sensacional pra mim. Eu dei muito autógrafo na camisa do Vasco, depois de ter tudo acontecido. Então, eu acho que a torcida do Vasco compreendeu também, né?